Possivelmente você já escutou que um dia iríamos para Marte, ou então explorar mais profundamente a Lua, ou até então transformar Marte e a Lua habitáveis. Acontece que a NASA ela está a um pé na frente de tornar isso possível. Eu estou falando mais em específico do projeto Artemis, que tem o objetivo de enviar a primeira mulher e o primeiro homem negro à Lua dentro de 5 anos. Para entender melhor como esse projeto foi criado, nós devemos dar uma volta ao passado para se ter um contexto melhor. Tudo começou durante a Guerra Fria no início da era espacial, quando em 4 de outubro de 1957, o satélite soviético Sputnik 1 foi lançado na órbita da Terra por 22 dias. Isso foi um avanço tecnológico tão significativo que poderia garantir a supremacia política e militar da União Soviética. Mas, como era um conflito entre os Estados Unidos e os soviéticos, acabou que os Estados Unidos não gostaram nadinha de ficarem para trás. A partir daí, então, eles planejaram de produzir o próprio satélite, o Vanguard 1. Porém, o satélite não teve sucesso. Ele mal subiu meros 2 metros e explodiu, sendo assim um completo fracasso. E os soviéticos, claro, tiraram sarro dessa ocasião. Entretanto, os Estados Unidos deu uma reviravolta. No dia 31 de janeiro de 1958, no estado da Flórida, foi lançado o Explorer 1, ou satélite 1958 Alpha, que de fato foi uma resposta aos soviéticos, e assim sendo o começo da corrida espacial. Mas acontece que as competições não tiveram fim após isso. A Rússia então, após os sucessos do projeto Sputnik, desenvolveu o projeto Vostok, responsável por levar o primeiro homem ao espaço, o cosmonauta Yuri Gagarin, em 1961 com a nave Vostok 1. Esse feito teve tanta repercussão que Yuri se tornou um herói internacional, porém esse feito envergonhou então os Estados Unidos, que não aceitaram nada bem essa conquista dos soviéticos. Então, naquela época, o presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, antes de uma sessão especial conjunto do Congresso, anunciou a grande e ambiciosa meta de levar um americano em segurança à Lua até o final do século. Um desafio e tanto que fez com que centenas de pessoas pesquisassem uma forma de isso se tornar possível. Antes mesmo do anúncio de Kennedy, já estava em andamento um programa de voo espacial humano dos Estados Unidos, o Projeto Mercury, que foi de 1958 a 1963, que o seu objetivo era de colocar um homem na órbita da Terra e devolvê-lo em segurança antes da União Soviética. O Projeto Mercury foi um grande apoio tecnológico para o seguinte projeto: o Projeto Gemini. Esse por si só tinha 3 principais objetivos. O primeiro era testar a capacidade de um astronauta de voar em missões de longa duração. O segundo era para entender como as naves espaciais poderiam se encontrar e colidir em órbita ao redor da Terra e da Lua. E por último, era aperfeiçoar métodos de reentrada e pouso das espaçonaves. Mas não acabou por aí. Ainda temos o projeto Apollo. Esse sim tem o intuito de levar o homem à Lua e trazê-lo de volta. O projeto se estendeu de 1961 até 1972 e teve ao todo 11 missões tripuladas e 6 delas pousaram na Lua. Porém, como nem tudo são flores, a primeira missão tripulada rumo à Lua em 1967, a Apollo 1, teve uma estreia trágica com um incêndio provocado por um curto-circuito que matou os 3 astronautas tripulantes. Entre eles, Gus Grissom, Edward White e Roger Taft. Esse incidente foi tão comovente que as missões tripuladas foram praticamente adiadas. E nesse meio tempo, então, todos os procedimentos envolvendo o programa foram revistos. Mas não demorou muito para o retorno de voos tripulados. Em 68, a Apollo 7 foi lançada, e essa foi em órbita pela Terra para apenas alguns estudos de viabilidade para as futuras missões. E em dezembro do mesmo ano foi lançada a Apollo 8, que também foi tripulada e que deu a órbita pela Lua, aumentando então as expectativas de se tornar realidade o tão desejado objetivo. E claro, não demorou muito até que em 20 de julho de 1969 teve um marco com a Apollo 11. Essa foi tripulada por Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins, que aterrissaram no solo lunar. E dentre eles, o astronauta Neil Armstrong, considerado a primeira pessoa a pisar na Lua, disse a seguinte frase: "Este é um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade." Não foi de menos que ela ficasse tão famosa, afinal ninguém antes, até onde conhecemos, tinha pisado em solo lunar.
Então, sendo assim, Kennedy conseguiu cumprir com sua palavra de levar o homem à Lua dentro de uma década. Claro que tiveram outras missões da Apollo, mas com o esfriamento da guerra, falta de verbas e quase nenhum interesse político, o projeto Apollo teve seu encerramento em 1972. E com o sucesso após o encerramento do programa, foi realizada a missão conjunta do projeto Apollo com o programa espacial soviético, a Apollo 18, que aconteceu em 15 de julho de 1975. Essa teve o objetivo de demonstrar que a relação entre os Estados Unidos e os soviéticos estavam amenizadas. Mas e então? Acabou ou teve alguma reviravolta? Porque teve todos esses passados nas missões, projetos, mas o que isso tudo tem a ver, de fato, com o projeto Artemis? Acontece que durante todo esse tempo, sem nenhuma exploração espacial com astronautas em solo lunar, passamos a usar a exploração robótica que nos mostrou décadas de avanços tecnológicos e descobertas científicas. Com isso, percebemos que não paramos de avançar mesmo de longe. Mas e agora? O que seria esse tal projeto, essa tal missão Artemis? Então, o projeto Artemis ou missão Artemis é uma missão dirigida pela NASA e, como mencionado antes, tem como objetivo de pousar a primeira astronauta e o primeiro astronauta negro nos polos sul da Lua. Sendo assim então, essa seria a primeira missão tripulada da Agência Espacial dos Estados Unidos desde a Apollo 17, em 1972, e sendo uma volta e tanto com o uso das tecnologias que estão sendo desenvolvidas para essa missão. Mas no momento, as missões espaciais Artemis estão focadas na exploração lunar, porém a NASA tem metas de longo prazo muito ambiciosas, como uma futura missão tripulada a Marte, depois de pesquisas após os voos espaciais Artemis, já tendo até um nome, Moon to Mars, Lua a Marte. Então assim, a Lua seria como se fosse uma ponte para Marte. Em seguida, todo esse plano envolve a construção de uma nova estação espacial em órbita lunar, que eventualmente será uma base habitável de grande apoio ao trabalho dos astronautas participantes do programa. Até aí tudo bem, mas por que a NASA decidiu retornar à Lua? Bom, diferente das missões que era só de ida e de volta, a Artemis tem uma cara mais de ir para ficar, ou seja, investigar a superfície da Lua, embora o objetivo seja o retorno dos humanos à Lua. Mas a NASA também tem alguns principais objetivos para a missão, como estabelecer uma igualdade pousando a primeira mulher e a primeira pessoa negra na superfície lunar. Tem o das tecnologias atuais em desenvolvimento que são projetadas para futuras missões no espaço. Tem o de conseguir parcerias com a empresa Blue Origin, SpaceX e Boeing, ter uma presença a longo prazo na Lua, adquirir mais conhecimento sobre ela, além de recursos que podem ser encontrados em sua superfície, entre outros muitos objetivos que englobam toda a missão. E como vai funcionar o lançamento da Artemis? Inicialmente, o objetivo era de ir à Lua em 2024, mas a data foi adiada pela agência. E não tendo uma data ainda exata, no mínimo a missão pode ser adiada até 2026. Mas o seu pouso é apenas o terceiro de uma missão de vários anos, dando como início com Artemis 1, um voo sem tripulação ao redor da Lua. Nessa missão há 4 principais fases, sendo, de começo, a nave espacial Orion com o Lunar Gateway. Esses dois irão se acoplar no espaço e os astronautas serão transferidos do módulo Orion para o portal lunar. Contudo, o portal lunar não será permanentemente ocupado, mas servirá como uma plataforma onde os astronautas podem viver e realizar pesquisas por curtos períodos, e capaz de continuar a pesquisa científica mesmo entre missões lunares humanas. Temos também o Moon Landing Module, ou módulo de pouso lunar. Ele será responsável por levar a carga e os astronautas do portal lunar até a superfície lunar. E logo em seguida, ainda contamos com o HLS, um sistema de pouso humano e uma série de outros veículos para robótica e carga, que tem um grande apoio com empresas comerciais para o desenvolvimento do sistema que está programado para serem usados em múltiplas missões. Agora a chave que realmente dará início a tudo, o Sistema de Lançamento Espacial SLS. Juntando todos esses elementos, o SLS será o lançador que os levará além da atmosfera da Terra e para o espaço. Esse foguete pesado pode transportar quase 180 mil quilos e custará mais de 800 milhões de dólares por cada lançamento. Mesmo com tudo isso, quando completo, esse será o foguete mais poderoso do mundo. E em março de 2022, o foguete e a espaçonave Artemis 1 foram movidos para a plataforma de lançamento do Centro Espacial Kennedy, só aguardando para dar início da missão no espaço. Então vamos para uma parte até que importante.
Ao todo, serão 3 missões, Artemis 1, 2 e 3, sendo a primeira missão não tripulada. Ela será mais um voo de teste do SLS e do módulo Orion. A meta é que o módulo Orion orbite a Lua e volte, com uma duração média de 20 a 25 dias. Logo depois, o módulo cairá no Oceano Pacífico, perto da Califórnia. Já a segunda será tripulada, levando os seres humanos mais longe do que jamais estivemos no espaço, com uma duração média de 8 a 10 dias. E por fim, o que vai dar o marco da missão, o Artemis 3. Com base na Artemis 2, 4 astronautas do módulo Orion atracarão juntamente com o portal lunar e permanecerão no espaço por 30 dias. Depois disso, o HLS levará 2 astronautas até o polo sul da Lua para exploração e realizarem uma variedade de estudos científicos, como a amostragem de gelo e de água detectada em 1971. Bom, mas será que para a Lua ajudará os humanos a pousar em Marte? Bom, uma viagem para a Lua leva em torno de 3 dias. Então, chegar em Marte é um objetivo muito mais longo e complicado. E acontece que a NASA vê Artemis como base para agências espaciais internacionais e empresas privadas construírem um assentamento lunar e econômico, e de lá, eventualmente enviar humanos para Marte. Mesmo tudo isso sendo muito fascinante e interessante, acaba que isso são apenas planejamentos futuros que são bem ambiciosos. Mas essa história já foi contada antes com a missão Apollo, então acaba que as expectativas elas são altas e bem esperançosas, dando cabo até para perguntas se terá missões Artemis 4, 5, 6 e adiante. Acontece que as missões 1, 2 e 3, se forem bem sucedidas, a NASA pensa sim em expandir missões futuramente. Com todo esse caminho da corrida espacial até aqui, dá para perceber o quanto evoluímos em diversos sentidos, ainda mais no científico. Estamos praticamente quase colonizando um satélite e após um planeta, e isso é muito fascinante. Mas o vídeo já vai ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado, tivemos muito trabalho para juntar cada parte do início até o possível fim do tema. E por ser um tema muito recente, uma missão recente no caso, vão ter diversas atualizações de notícias que não conseguimos colocar a tempo. Então se você não se importar, deixa teu joinha para ajudar o nosso trabalho, se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Não custa nada, realmente é de graça, é só você ir para baixo e ativar os dois. Mas eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até uma próxima.